Está na lei e mesmo assim é baixo o número de empresas que contratam pessoas com algum tipo de deficiência. Por que isso, hein, Ricardo? É o que a gente vai mostrar aqui na nossa reportagem de agora. Neste supermercado, Jean e a Flávia são como qualquer outro funcionário. Aliás, é quase impossível perceber que eles têm algum tipo de deficiência intelectual. Mesmo assim, até alguns anos atrás, encontrar um emprego era uma tarefa quase impossível para eles. Mudou a minha vida completamente. O respeito das pessoas é muito bom. Na rede de supermercados dos 12.800 funcionários, 500 foram contratados para vagas especiais, uma determinação da lei. Mas o processo de inclusão não termina com a contratação. São várias etapas até que o funcionário se sinta em casa. O importante é a pessoa querer. A pessoa ter a força de vontade e nós, como empresa, também ter a força de vontade de ensinar, de estar junto, de mostrar que é possível. A Kathleen trabalha aqui há 2 anos, tem vencido o preconceito e a desconfiança todos os dias. E as contas em casa estão em dia agora? Estão em dia agora, com o salarinho daqui, melhorou minha vida. A lei que estabelece cotas para deficientes em médias e grandes empresas é de 1991. Desde então, novas regras foram criadas e, mesmo assim, ainda hoje, o número é considerado baixo. Dados do Ministério do Trabalho mostram que apenas 3% das pessoas com deficiências estão empregadas no país. Só que os números de 2018, ano de crise, trazem um pequeno alento, um leve otimismo. No ano passado, 46.900 pessoas com deficiência ou reabilitadas entraram no mercado de trabalho. É o maior número desde o início da contagem, em 2003. Hoje, 440 mil trabalhadores têm dificuldades físicas ou intelectuais em todo o Brasil. Para as empresas, ter alguém assim na equipe costuma trazer lições de vida. Ouve só o que pensa a chefe da Isabela. É uma troca, né? Eu acho que ela aprende um pouquinho a cada dia aqui e a gente aprende cada dia mais com ela, principalmente sobre coração mesmo, porque ela é uma pessoa completamente emotiva, de coração. E às vezes no nosso dia a dia, na correria do trabalho, a gente esquece um pouquinho disso, né? Ela faz muito bem para toda a equipe. A Isa tem síndrome de Down e arrumou o primeiro emprego em um laboratório. Eu estava querendo bastante, eu estava rezando e torcendo bastante para ter um trabalho, para ganhar dinheiro, para ajudar a minha família. Se ela trouxe alegria para o ambiente, o emprego também tem ajudado bastante a Isa nas relações. Falante que só ela agora tem gente para conversar o dia inteiro. E recebe presentes e até cartinhas dos clientes. Isabela, estive aqui e não te encontrei, porque faz falta aqui. Assinado Isabela de Natuf, uma paciente. Eu quero dar um beijão para meus fãs, que eu amo muito. Então, beijo, eu te amo, fãs. Nós vamos continuar nesse assunto aqui no estúdio, porque nós estamos recebendo aqui a Ana Regina Braga, que é psicopedagoga e vai tratar desse assunto com a gente. Ana, eu sempre tenho a impressão, pelo menos no mercado, nos mercados que eu frequento, sempre tem uma pessoa deficiente lá atendendo. Eu sempre tenho a impressão que essas pessoas, elas atendem com mais esforço, eu diria, porque elas têm uma preocupação em mostrar que elas são tão boas quanto as outras pessoas. Eu estou enganado quanto a essa minha percepção ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Não, você está corretíssimo, viu, X? Eles têm essa preocupação exatamente por estar entrando agora com mais eficiência e com mais significância, né? Porque agora nós estamos falando um pouco mais da inserção do deficiente no mercado de trabalho. Tá. Então, existe um trabalho por trás de tudo isso, né? A questão de você trabalhar também o atendimento às pessoas, direcioná-los para que esse atendimento seja positivo, para que eles também recebam esse feedback. Então, eles têm essa preocupação de estar atento, né, a todos os momentos do cliente. Tá. Gente, vocês podem participar também dessa entrevista, tá? Pelo nosso WhatsApp. Eu vou continuando aqui com a Ana, que também tem uma deficiência, né, Ana? Isso. E aí já vem minha pergunta. Você foi beneficiada com essa legislação específica, porque não é tão recente assim. Sim. Né? Me conta um pouco da sua relação pessoal e os benefícios que essa legislação trouxe para você. Se é que trouxe. Então, Vilches, na verdade, quando eu participo das seleções no mercado de trabalho, eu não entro como deficiente. Tá. Né? Eu entro como qualquer outro concorrente que está indo na empresa fazer uma seleção.
Tá. Porém, quando tem algum momento de prova escrita, algo nesse sentido que daí exige, né, a escrita com a mão, eu faço a solicitação de um atendimento especializado com o notebook para que eu possa prevenir e ter a digitação normalmente. Só para explicar, porque a sua deficiência é relacionada ao movimento das mãos Das e mãos pernas, certo? e pernas. Mas sim. essa sua é uma opção sua ou é o que prevê a legislação? Não, é uma opção minha. Por que você faz? Porque você é uma deficiente, certo? Certo. Então você teria direito, por exemplo, a todos os benefícios. A todos os benefícios. Mas só que pessoalmente você prefere não recorrer a toda essa legislação? É uma opção, por enquanto, no momento de se candidatar. Por quê? Né? Mas quando você ingressa dentro da empresa, automaticamente eles perguntam. Entendi. Então, aí eu já faço parte desse quadro normalmente. Entendi. Mas eu utilizo alguns benefícios que essas legislações me dá, no caso, né? Que é o suporte com o notebook, que é em caso de escada ter uma sala no térreo, por exemplo, da empresa, que daí a mobilidade fica melhor. Entendi. Né? Então, exatamente nessas questões. Gente, a Ana trabalha numa universidade aqui de Curitiba, universidade particular, e ela trabalha justamente capacitando, dando aulas também Isso. para outros deficientes. O que os seus alunos falam a respeito de mercado de trabalho? Existe esse mercado de trabalho para esse público? Existe um mercado de trabalho ainda um pouco restrito, né? Nós temos um número pequeno ainda de deficientes para o número que nós temos aí no Brasil. Restrito em função à quantidade de vagas ou determinadas funções dentro do próprio mercado? Número de vagas. O que hoje nós falamos é exatamente nos direitos, né? O que esses deficientes... Em que esses deficientes podem colaborar. Eles podem estar no supermercado, mas eles podem estar numa universidade como docente, eles podem ser fisioterapeutas, como nós já temos, eles podem ser autistas e serem psicólogos, como eu já conheço alguns também. Então, é nesse sentido que nós estamos lutando, né, enquanto profissionais da educação especial, que é o meu caso, para que esses deficientes estejam em todos os lugares que eles quiserem, que eles puderem, como profissionais. Mas onde está o problema? Onde se esbarra, por exemplo, na introdução desse público dos deficientes no mercado de trabalho? Na sua avaliação. Esses deficientes, eles precisam ter uma formação, né? Nós falamos da educação básica, onde é a escola, e nós falamos também da continuidade. A escola ela precisa preparar esses deficientes para que eles possam ter uma continuidade de formação, seja em cursos técnicos, seja em ensino superior, mas eles precisam ter essa continuidade. E o mercado de trabalho ele também vem nesse preparo, tanto do chão, né, que é na escola, no ensino básico, como no ensino superior. Então, ali deve haver esse preparo, como em casa também. Claro. E, Ana, a gente está falando aqui de deficiência, é uma palavra tão ampla, que o que está incluído em deficiências, por exemplo, nessa legislação que a gente acabou de mostrar? Na legislação, todas as deficiências estão inclusas, né? Então, por exemplo, desde dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, deficiência intelectual, deficiência física, síndrome de Down, altas habilidades, superdotação, todas essas pessoas estão dentro dessa legislação e elas têm amparo legalmente para estarem tanto dentro das escolas como no mercado de trabalho. E o que você está verificando, essa legislação, essas cotas, por exemplo, para essas vagas, elas são seguidas à risca ou não é assim? Elas são seguidas à risca, Vilches, porque as empresas elas devem ter esse percentual de 2% a 5% de deficientes, né? Mas o que nós vemos é que, por exemplo, os cargos oferecidos, eles ainda são rasos. Porque a legislação não fala qual é o salário que deve ter, qual é a função que deve... Não. Fornece vaga. Isso. Então, por exemplo, eu posso desde operador de caixa, mais vagas para docente deficiente. Olha... São poucas. É uma forma de exclusão? É uma forma de exclusão. Por quê, hein? Na verdade, assim... O Brasil, ele ainda precisa da legislação para que as coisas aconteçam. Pois é. Né?
E você, tendo só uma lei, nem sempre isso vai fazer com que a inclusão funcione, né? O deficiente, ele pode estar dentro de uma empresa, mas não necessariamente ser incluso. Mas eles estão capacitados para exercer uma função, por exemplo, já que a gente está falando do mercado, nós mostramos no mercado. Aquele rapaz que trabalha, por exemplo, essa moça que trabalha no caixa, ela poderia trabalhar, por exemplo, na contabilidade? Ela tem essa formação para isso? Esse não pode ser um questionamento que é feito também por quem está oferecendo essa vaga? É por isso que eu falei, deve ter a formação específica. Por exemplo, eu tenho uma formação com letras português e inglês. Eu posso atuar dentro da minha área, né? Se essas pessoas não têm, existe recursos humanos para isso, existe um treinamento para isso. Então, o que deve ser feito com esses profissionais é que eles sejam capacitados no sentido de ter as ferramentas adequadas. E aí a gente volta toda aquela história, porque começa desde lá de cedo, né? Desde a base. Ana, tem uma pergunta para você aqui, eu vou colocar aqui na hora, você, se puder, você já responde para a gente. Não tem um nome? Não tem um nome. Minha filha tem tetralogia? Acho que é Eu não tetralogia de falo. Falo. Entra na legislação... Você sabe dizer o que é essa tetralogia de fala? Não. Não conhece? Não, tá. Não conheço, mas todas as deficiências, elas estão amparadas por lei. Tá. Então, eu solicito que essa mãe, no primeiro momento, né, leia a legislação e ela entre em contato também com... Existe um serviço exatamente para os deficientes e eu não sei qual que é a faixa etária dela, né? Então, se ainda tiver numa faixa etária educacional, pode entrar em contato com o núcleo de educação e pedir uma orientação referente a isso. Isso aqui é um defeito, né, Paula? Por favor, uma deficiência. Ela está dizendo que é um defeito do coração. É um congênito, é um problema de coração congênito, tá? Tá. Isso, então, provavelmente sim. Tá. Então, e como é que eu sei exatamente se a minha deficiência ela se enquadra dentro da legislação? Existe alguma ferramenta na internet que eu possa procurar para poder me certificar no caso dessa mãe? Sim, existe. Tem lá, se você digitar no Google, né, legislação para os deficientes, lá já vai aparecer o número certinho, tudo... Porque daí vem números, incisos e leis e decretos. Ana, obrigado pela sua participação. Tem alguma outra informação que você queira passar que eu não tenha perguntado para você, que eu deixei de fora? Não, Vilches, eu acredito que é isso, né? Agora nós, profissionais da educação, estamos no momento de propagar a questão do deficiente no mercado de trabalho, a efetivação disso, como que essas vagas elas devem ser oferecidas, para que o mercado e as pessoas como sociedade, elas consigam entender que cada vez mais as pessoas, elas vêm diferentes, né? E nós precisamos, enquanto sociedade, construir um novo olhar para isso, para que essa diferença não seja olhada como uma diferença negativa, e sim como uma contribuição de crescimento do ser humano, né? Do cidadão. Boa, Ana. Tá bom? Obrigado, Muito tá? obrigada, Valeu, obrigado Vilches. pela Até participação. mais.